Meus amigos, é hoje. Hoje tem decisão, hoje é matar ou morrer para o Flamengo. Só a vitória interessa para o Flamengo nessa noite. Então bora acompanhar notícias atualizadas sobre o Flamengo e também sobre essa decisão. Link na descrição do SBT Rio com créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreve no canal. E bora pro vídeo. Muito bem, Vene Casagrande. Ninguém sabe o time do Flamengo, mas tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Quais são as escolhas que você acha que o Filipe Luís vai fazer? Que você acha, com a sua experiência, com o seu entendimento já do trabalho do Filipe Luís, o que você acha que ele vai arrumar aí para esse Flamengo contra a LDU? A gente já citou aqui durante toda a semana que o Flamengo precisa vencer. E marcar gols também é interessante, hein, Vene? Claro, eu acho que vencer, independentemente... E assim, eu preciso explicar quando eu digo aqui ontem que o Flamengo tem a obrigação de golear a LDU e Deportivo Táchira. Quando eu falo obrigação, não é só por causa do elenco. É pela forma como os jogadores trataram a Libertadores até o momento. A falta de respeito que foi até mesmo com os torcedores que foram ao Maracanã para ver aquele vexame diante do Central Córdoba. Se eu fosse jogador, se eu fosse o técnico Filipe Luís, se eu fosse alguém da diretoria do Flamengo, eu teria vergonha de fazer o torcedor do Flamengo assistir a um jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba e os torcedores do Flamengo tendo que torcer para uma equipe nessa altura do campeonato, num grupo tão fácil que foi o grupo do Flamengo na fase de grupos. Dito isso, em cima desse meu ponto e dessa minha análise, que eu acho que os jogadores têm sim a obrigação não só pelo comportamento, mas também pelo elenco que tem, eu acho que o mais importante nesse momento para o técnico Filipe Luís é ele pensar como ele vai botar o meio-campo do Flamengo. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Pensando em saldo de gols, pensando que precisa fazer um placar elástico, eu começaria com De La Cruz e Gerson, os dois volantes. Você começaria desse jeito? Eu começaria desse jeito e botaria mais um atacante, seja Luiz Araújo, seja o Cebolinha para jogar junto com o Bruno Henrique, mas eu começaria com De La Cruz e Gerson, esses dois volantes. Vene, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz eu pensaria se ele quisesse colocar um primeiro volante, teoricamente, de marcação, porque eu não colocaria o Everton Araújo. O Everton Araújo, para mim, seria a terceira opção. Então, esse meio de campo do Flamengo, te respondendo, Fernandinho, eu começaria com Gerson De La Cruz. Acho que daria mais dinâmica, mais velocidade e não pensaria tanto na marcação, até porque não vejo uma LDU vindo para cima do Flamengo. De fato, não vejo isso. Você não vê? Vejo. Acho que a LDU vai vir para empatar. Vem na boa, né? Na boa, para sair vivo. Porque, de fato, a LDU ainda tem chance, sim, de classificar. Na última rodada, se conseguiu um empate aqui. Não acho que a LDU vai se arriscar tanto assim. Então, o Flamengo vai ter que ir para cima. Acho que a característica do time do Flamengo vai ser a mesma que sempre foi, independentemente do jogador que entra em campo. Se for time reserva, time titular, a gente vê um Flamengo ofensivo, uma intensidade muito alta. A dúvida é, o Flamengo vai conseguir manter a intensidade no segundo tempo? Porque nos últimos jogos não conseguiu fazer isso. E não é culpa do Flamengo, não é culpa do Filipe Luís. É culpa do forte calendário e das viagens que o Flamengo enfrentou. Mas eu acho que os jogadores eles precisarão dar a vida. Óbvio que não é uma figura de linguagem isso aqui, terão que dar a vida, dar o sangue em campo e demonstrar para o torcedor que está pagando muito caro no ingresso e vai lotar mesmo assim, que eles querem se classificar, que eles estão honrando a camisa do Flamengo. Porque a forma como eles trataram a Libertadores até o momento é uma forma ridícula. Subiram no salto, menosprezaram a competição e deu no que deu. Está chegando nas duas últimas rodadas na fase de grupos, tendo que vencer e até mesmo golear as equipes. O Vene trouxe aí que, na opinião dele, isso é uma opinião, hein, gente? Não é um drone do Vene, é uma opinião. Pelo que ele olha, observa nas escolhas, do que ele já entendeu, aqui ele acha que o Filipe Luís pode fazer uma escolha aí de Gerson e De La Cruz. Não é isso, Vene? Isso. Você concorda? Aí eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, você faria essa escolha para esse jogo contra a LDU? A gente já trouxe todos os elementos aí da necessidade de vencer. Sim. De, se puder, marcar bastantes gols, e porque isso é importante. Qual a escolha que você faria? Você concorda com o Vene? Essa não é a opinião do Vene, é o que ele acha. Léo Ortiz, primeiro volante, Everton Araújo, De La Cruz, Everton Araújo junto com o De La Cruz, sim, ou recuar o Gerson junto com o De La Cruz e bota alguém no setor ofensivo. Olha, primeiro a gente tem que olhar o adversário. A LDU é forte? Não é. Talvez seja uma das piores LDUs dos últimos tempos. Sim. Se a gente for parar para pensar no jogo de ida lá em Quito, vamos dizer assim, cara, um time muito mal treinado, uma equipe que apostava muito em bola longa, que estava apostando muito mais em altitude do que realmente envolveu o Flamengo.
Então, no Maracanã, o Flamengo tendo a necessidade dessa vitória, uma vitória com um placar elástico, eu acho que colocar o Gerson como segundo volante é uma boa opção. Até porque você não precisa deixar o Gerson preso. O Gerson tem condições de flutuar pelo campo inteiro. Então, assim, o Flamengo vai ser muito atacado hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a LDU vai vir para o Maracanã para tentar segurar um resultado de um empate. Porque para ela é muito interessante, para o Flamengo é terrível. Para a LDU é interessante. Então, talvez você colocar um time mais ofensivo, sem dúvida alguma, é interessante. E se, no momento que o Gerson tiver de segundo volante, não deu certo, troca. Não deu certo, troca, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai ter 90 minutos. Primeiro, é um time muito mais qualificado. É uma equipe que vai jogar com a força de sua torcida, ingressos esgotados no Maracanã. Tem que apresentar um futebol melhor na Libertadores, porque a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante, para ser muito sincero. Ainda mais com o nível dos adversários do grupo. É decepcionante o Flamengo chegar numa quinta-feira, numa quinta rodada de Libertadores e tá tendo que precisar de resultado para conseguir se classificar. Não é nem primeiro, é conseguir se classificar. Então, assim, cara, é a hora dos jogadores chamarem a responsabilidade, não é só pensar em Felipe Luiz, chamar a responsabilidade dentro do Maracanã e fazer um jogo decente, seja lá qual for a formação. Então, para mim, primeira opção, Gerson, ou a segunda opção, o Léo Ortiz de volante. Daqui a pouco eu quero o placar da amizade, o placar da sinceridade, mas antes, você falou que o empate é terrível pro Flamengo. A gente tá falando isso aqui, né, Vene, a semana inteira. Esse é o grupo do Flamengo, que é o grupo C. Central Córdoba é o primeiro colocado com 11 pontos. LDU, que é o confronto do Flamengo hoje, com 8 pontos. E o Flamengo em terceiro lugar com 5 pontos. O Deportivo Táchira tá aí em quarto com nenhum ponto. Gente, a pontuação do Flamengo, ela é vergonhosa. Mas o saldo de gols também é terrível. Aqui, o saldo de gols. O Flamengo tem 0 de saldo de gol na quinta rodada da Libertadores da América. Ele marcou 3, tomou 3. Isso é... Gente, é pro jogador do Flamengo ter vergonha e dar a vida em campo. E você vê que o grupo é ruim. É horrível, quando você vê cara. que o saldo de gol de todo mundo é péssimo, né? E olha que tem uma mamata, né? Fernandinho, exato. Eu vi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Foi um jogo horrível de assistir. São duas equipes extremamente fracas. E o Flamengo teve dificuldade para vencer o Deportivo Táchira, só venceu graças ao Arrascaeta, que fez uma jogada incrível, uma jogada de craque. Para isso serve o craque, né? Isso. E o Central Córdoba, em 2 jogos, o Flamengo não venceu. Então, assim, jogadores do Flamengo, vocês têm que ter vergonha e hoje dar a vida em campo para poder vencer a LDU por um placar elástico. Não, mas se vencer por 1 gol de diferença, tá ótimo. Não tá ótimo. É feio porque eu tô com o Pedrosa. É uma das piores LDU que a gente viu aí nos últimos tempos. Pois é. O que acontece com o empate? Ele é eliminado, né? Não, ainda não. Vai a 6, o LDU vai a 9. Aí tem que torcer pro Flamengo ganhar de goleada o Deportivo Táchira na última rodada. Que não é difícil e também. a LDU perder. E a LDU perder pro Central Córdoba. E aí, se isso acontecer, isso obviamente é o achismo. Eu seria leviano dizer que eles vão fazer isso. Mas você acha que eles não vão fazer um joguinho de comadre para os dois passarem? Com certeza. Alguém vai querer correr o risco de pegar o Flamengo na próxima fase? Pô, gente. Não, vai reviver um time que ganhou 2 das últimas 5 Libertadores. O que não é errado. A gente pode discutir se é antiético ou não. Mas tá no regulamento, se eles empatarem os 2 passos, pô. Muito bem. Tá aí, Vene. Tá aí, nação. Hoje é decisão. O Flamengo precisa vencer para se manter vivo na Libertadores. E, cara, é desanimador, mas eu ainda acredito na classificação do Flamengo. Acredito em uma vitória, uma goleada hoje diante da LDU. E nunca vou desacreditar do Flamengo depois do que aconteceu na final da Libertadores de 2019. Vamos para cima. Eu acredito na classificação, mesmo se classificando. Na minha opinião, continua sendo uma vergonha essa campanha do Flamengo na Libertadores. Mas enfim, já passou. Não tem como mudar o que aconteceu. E vamos pensar no presente e no futuro, e se Deus quiser, vamos conseguir essa classificação. É isso, link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.